Bem-vindo ao Audioverso, onde você encontra grandes clássicos da literatura e adquire conhecimento e ensinamentos valiosos. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum capítulo. Resumo detalhado do livro Bushido de Inazu Nitobe. O livro Bushido, A Alma do Japão, escrito por Inazu Nitobe em 1899, explora o código de conduta dos samurais japoneses e sua influência na cultura e na moralidade do Japão. Nitobe, um acadêmico e diplomata japonês que viveu no Ocidente, escreveu a obra em inglês para explicar ao mundo ocidental os princípios éticos que guiaram os samurais por séculos. A obra é dividida em capítulos que abordam diferentes aspectos do Bushido, como lealdade, honra, coragem e autoaperfeiçoamento. O autor também traça paralelos entre o código samurai e conceitos ocidentais, como a cavalaria medieval e as virtudes cristãs. Capítulo 1. O que é o Bushido? Bushido significa o caminho do guerreiro e era um código moral seguido pelos samurais. O autor compara o Bushido à cavalaria europeia e às tradições morais do Ocidente, afirmando que, assim como o código de cavalaria influenciou a cultura europeia, o Bushido moldou o caráter do povo japonês. Diferente de leis escritas, o Bushido era transmitido oralmente por meio do exemplo. Ele não era apenas um código militar, mas também uma filosofia de vida, que enfatizava virtudes como honra, lealdade, coragem, justiça e autodisciplina. Capítulo 2. As origens do Bushido. Neste capítulo, o autor explora as raízes do Bushido, destacando que ele foi influenciado por três principais tradições. Shintoísmo, deu ao Bushido um forte senso de lealdade à família e ao clã, além de um profundo respeito pelos ancestrais. 2. Budismo, ensina autocontrole, aceitação do destino e a ideia de que a morte não deve ser temida. 3. Confucionismo, enfatiza a importância das relações sociais, deveres, respeito à hierarquia e a busca pela retidão moral. Essas influências ajudaram a moldar os valores dos samurais e sua visão de mundo. Capítulo 3. Retidão ou justiça. A justiça é um dos pilares fundamentais do Bushido. Segundo Nitobe, a retidão é a espinha dorsal do guerreiro. Um samurai deve agir de acordo com princípios morais elevados, sempre escolhendo o caminho certo, independentemente das consequências. O autor cita um provérbio japonês que diz: retidão é poder tomar uma decisão correta sem hesitação. Ele também compara essa virtude ao conceito ocidental de justiça e afirma que, para um verdadeiro samurai, agir com retidão é mais importante do que a própria vida. Capítulo 4. Coragem. A coragem no Bushido não é apenas bravura no campo de batalha, mas também a disposição para fazer o que é certo, mesmo diante do perigo ou da adversidade. Nitobe distingue coragem da temeridade. Coragem verdadeira vem da sabedoria e da moralidade. Ser imprudente ou temerário não é um traço positivo no Bushido. O autor enfatiza que a coragem deve estar sempre alinhada com a justiça, pois um guerreiro que luta sem um propósito justo não é diferente de um criminoso. Capítulo 5. Benevolência ou compaixão. Apesar de serem guerreiros, os samurais não deveriam ser apenas brutais. O Bushido também exigia benevolência e compaixão, especialmente para com os mais fracos. Nitobe explica que o verdadeiro guerreiro possui um coração gentil, ajudando aqueles que precisam. Ele compara esse ideal ao conceito cristão de caridade e à filosofia de Confúcio, que pregava a importância do amor ao próximo. O samurai deveria ser temido pelos maus e respeitado pelos bons, sempre equilibrando força com empatia. Capítulo 6. Polidez e cortesia. No Japão feudal, a cortesia era considerada um sinal de respeito e autocontrole. Nitobe explica que a polidez não deveria ser superficial, mas sim uma expressão de consideração genuína pelos outros. Os samurais eram conhecidos por seu comportamento refinado, seguindo um código de etiqueta estrito, tanto no dia a dia quanto no combate. No entanto, o autor alerta que a cortesia não deve ser usada como um disfarce para a hipocrisia. O respeito deve vir do coração e não apenas de formalidades vazias. Capítulo 7. Honestidade e sinceridade. Para um samurai, a palavra dada era sagrada.
Mentir ou trapacear era considerado desonroso, e a honestidade era uma característica essencial do Bushido. Um verdadeiro guerreiro não precisava de contratos ou documentos escritos. Sua palavra era suficiente para selar um acordo. A desonestidade era vista como um sinal de fraqueza moral. Nitobe compara essa virtude ao conceito cristão de verdade e integridade. Capítulo 8 – Honra. A honra era um dos valores mais importantes para um samurai. Perder a honra era pior do que perder a vida. Os samurais viviam de acordo com um código rígido e eram julgados não apenas por suas ações, mas também pela forma como enfrentavam desafios e adversidades. O autor cita o seppuku, harakiri, o suicídio ritual cometido por um samurai para preservar sua honra diante do fracasso ou da vergonha. Esse ato extremo demonstrava a seriedade com que a honra era tratada no Japão feudal. Capítulo 9 – Lealdade. A lealdade era uma característica central do Bushido. O samurai deveria ser absolutamente leal ao seu senhor, mesmo à custa de sua própria vida. Nitobe compara essa lealdade ao conceito de fidelidade da cavalaria europeia. No entanto, enquanto no Ocidente a lealdade era frequentemente baseada em contratos e recompensas, no Japão ela era incondicional e inquebrantável. Ele usa como exemplo a famosa história dos 47 rin, que vingaram a morte de seu mestre, mesmo sabendo que seriam condenados à morte por isso. Capítulo 10 – Autocontrole. Para um samurai, o autocontrole era essencial. Ele deveria manter a calma em qualquer situação e nunca agir impulsivamente. Nitobe explica que o Bushido exigia que o guerreiro controlasse suas emoções, especialmente a raiva. Evitasse exibir arrogância ou orgulho excessivo. Mantivesse a dignidade, mesmo diante da morte. Esse autocontrole era considerado a verdadeira força de um samurai, pois mostrava seu domínio sobre si mesmo. Capítulo 11 – O Bushido e as mulheres. Apesar do Bushido ser um código masculino, as mulheres samurais, Onna Bugeisha, também seguiam princípios de lealdade, coragem e disciplina. As mulheres da aristocracia eram treinadas para apoiar seus maridos e filhos no caminho do Bushido, muitas vezes demonstrando grande coragem em tempos de guerra. Nitobe destaca que a educação feminina no Japão enfatizava respeito, sacrifício e força moral, em vez de apenas habilidades marciais. Capítulo 12 – O Bushido e a religião. O autor explora a relação entre Bushido e religião, argumentando que, embora o código não fosse uma religião formal, ele incorporava elementos espirituais do shintoísmo, budismo e confucionismo. O Bushido enfatizava a moralidade e o dever, independentemente de crenças religiosas. Conclusão: o legado do Bushido. Nitobe encerra o livro refletindo sobre o impacto do Bushido no Japão moderno e sua relevância para o mundo. Ele argumenta que, mesmo na era industrial e globalizada, os princípios do Bushido ainda são valiosos, pois ensinam disciplina, honra e respeito. O livro permanece um clássico atemporal, sendo uma referência para quem deseja entender a cultura e a ética dos samurais.